Olá, prezados amigos, pecuaristas, criadores de bezerros. Meu nome é Laudemar de Amorim. Vou fazer uma apresentação do sistema Precocio Rumevita e dos principais benefícios em se adotar esse sistema na criação de bezerros a pasto e que não tenham ainda uma suplementação específica para os bezerros em aleitamento. Os principais benefícios do sistema Precocio Rumevita na suplementação de bezerros em aleitamento criados a pasto são consequências das comprovações e das pesquisas científicas realizadas pela equipe da empresa L. Amorim e seus colaboradores, da qual fui titular e idealizador, e tivemos nesse trabalho a colaboração de veterinários, zootecnistas, farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, que ao longo de 33 anos trabalharam juntamente conosco nesta empresa. E foram realizadas pesquisas em diversas instituições oficiais, de renome internacional, como sendo a Unicamp, a USP, a Unesp, a UFO, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade Rural Federal de Pernambuco. Em todas essas universidades foram feitas pesquisas, desde a Unicamp e na USP, os trabalhos iniciais para comprovação da pureza e qualidade de um dos ingredientes fundamentais na composição do Rumevita, que é o poliprobiótico, até os trabalhos de campo realizados na Unesp de Jaboticabal, na UFO de Uberlândia, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e na Universidade Rural Federal de Pernambuco. Todas essas pesquisas estão ou estarão disponíveis em nosso site, no site da Proerva, Bioinsumos e Fitobiológicos, que está em construção. Mesmo aqueles que tiverem interesse em conhecer esses trabalhos, é só solicitar no WhatsApp ou no endereço eletrônico abaixo desta mensagem, que eu posso encaminhar, sempre citando qual é o segmento de animal que tenho interesse em pesquisa. Para ser mais objetivo, tenho pesquisas na Universidade, na Unesp de Jaboticabal, trabalho com a avaliação de carcaça de bezerros criados e desmamados com 165 dias. Foram abatidos e foram feitas as avaliações de rumen, retículo, omaso, abomaso, de musculatura, de papilas ruminais, microvilosidades intestinais, enfim, um trabalho completo de avaliação dos efeitos, dos benefícios no desenvolvimento dos bezerros. E o peso também, 214 quilos, bezerros tratados com o Precocio Rumevita, com 165 dias de idade e 214 quilos. Esse trabalho é um trabalho bem minucioso, foi feito no laboratório de fisiopatologia da Unesp de Jaboticabal. Na UFO, nós temos uma publicação, foi um trabalho de graduação orientado pelo professor Edmundo Benedetti, da Universidade Federal
de Uberlândia. O professor Edmundo é membro do colégio, era naquela época membro do Colégio Brasileiro de Nutrição, e tem um trabalho sobre a suplementação de bezerros, também com avaliação das papilas e microvilosidades intestinais. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, há um trabalho publicado em avicultura, com repetição, comparado com outros probióticos, e outras substâncias que são utilizadas no controle das patologias, dos frangos de corte, e comparado com o poliprobiótico, componente de uma formulação chamada de Estivion. E finalmente, na Universidade Rural Federal de Pernambuco, foi feito um trabalho em pós-operatório de cães, tenho aqui esse trabalho, com a utilização de um produto, está aqui o trabalho, estará disponível no site, comparando 2 lotes de 10 cães no pós-cirúrgico. O lote tratado com os convencionais, com os antibióticos anti-inflamatórios, e o lote tratado pré e pós-operatório com Estivion, que é um poliprobiótico, com vitaminas e aminoácidos, E o resultado também é muito interessante para quem tiver interesse nesse segmento animal. Há outros trabalhos, foram feitos trabalhos em piscicultura, trabalhos em equinos, mas eu vou me restringir a esses trabalhos para não criar assim, um volume muito grande de informação. Esses trabalhos que eu vou fazer a postagem aqui no nosso site, eles são bem objetivos, bem concludentes, bem significativos, Muito bem. Mas quais são os benefícios, efetivamente, que se consegue com a utilização do sistema pré-coxo e Rumevita? O primeiro ponto que nós podemos destacar com esta suplementação é que ela acelera a colonização da microbiota digestiva do trato gastrointestinal, dos bezerros em aleitamento, desde a primeira semana de nascidos. Este é um grande detalhe importante que já na maternidade proporciona não só essa colonização, mas um estímulo à adaptação dos bezerros à pastagem. Esse processo, normalmente na natureza, ele acontece espontaneamente. O bezerro, já nos primeiros dias, ele acompanha a boca da vaca. A vaca vai pastar, ela, vamos dizer assim, lambuza o capim, deixa a saliva naquele capim onde ela está comendo, e o bezerro, curioso, já nos primeiros dias, ele vai lá fuçar para ver o que tem lá de gostoso, que a vaca come com bastante avidez. Então, esse processo de colonização da microbiota da flora digestiva da vaca, que chama-se de transfaunação, ele acontece naturalmente e leva até 3 meses para se completar. No caso do Rumevita, ele contém esses principais micro-organismos da flora digestiva dos ruminantes, São bactérias celulolíticas, proteolíticas e amilolíticas. Essas bactérias, elas estão naturalmente na mucosa da vaca, E ela contamina naturalmente os bezerros. E o Rumevita vai acelerar esse processo. Por isso que o bezerro, já na primeira semana de nascido, ele já começa a consumir o Rumevita e já promove um impacto na
no comportamento, né? Ele já começa a comer capim. Já no primeiro mês ele já está saboreando, vamos dizer assim, a pastagem. E principalmente o benefício é que ele protege o bezerro contra os patógenos, Escherichia coli, salmonella, Streptococcus fecalis, outras bactérias entropatogênicas que normalmente afetam os bezerros em aleitamento, né? Onde acontecem muitas diarreias, né? Às vezes infecções do umbigo, às vezes infecções causadas por vermes, né? Então, a presença desses micro-organismos fortalece, né, a microbiota e também evita a colonização por micro-organismos patogênicos, dando uma melhor resistência e imunidade aos bezerros. Muito bem. O segundo fator de importância dos benefícios do sistema pré-coxo Rumevita que nós podemos mencionar é que ele promove a síntese do ácido propiônico, fato que estimula o crescimento das papilas ruminais e microvilosidades intestinais, potencializando a capacidade digestória. O ácido propiônico ele só é processado, sintetizado a partir do capim, né? Através da digestão do capim e também da produção desse ácido propiônico, que é importante no desenvolvimento das papilas ruminais e também importante no desenvolvimento da musculatura do bezerro, da massa muscular, né? Naturalmente em toda a sua estrutura. O terceiro fator é que o pré-coxo Rumevita vai favorecer a precocidade e rusticidade fisiológica. O que é isso? Com a colonização e estabelecimento de uma microbiota de grande eficácia, né, vai favorecer os mecanismos, né, de ruminação, os mecanismos de efeitos ou funcionalidade das microvilosidades intestinais, né? E com isso desenvolvendo essas microvilosidades, né, que é por onde acontece a absorção dos nutrientes. Muito bem. Como já falamos, previne as diarreias e outras doenças dos bezerros, justamente pela colonização de micro-organismos benéficos e também pela exclusão competitiva. Se por acaso houver uma contaminação na pastagem, né, que poderia produzir alguma infecção, esse mecanismo de exclusão competitiva é que vai eliminar os patógenos e, com isso, prevenir as diarreias, né? Esse mecanismo de exclusão competitiva ele é causado pelo poliprobiótico, pelos micro-organismos benéficos, né? Que ele exclui não só as bactérias entropatogênicas, mas os 30% de micro-organismos inócuos, que normalmente um trato gastrointestinal de qualquer espécie animal, segundo Roy Fuller, ele é composto com aproximadamente 400 variedades de micro-organismos. No meio desses 400 micro-organismos estão 30% de micro-organismos inócuos, que não têm função. Eles, na verdade, formam um campo ácido e nesse meio ácido se alojam as bactérias oportunistas. Quando se usa o Rumevita ou as formulações que contêm o poliprobiótico, ocorre essa exclusão competitiva não só dos patógenos, mas também
das bactérias inócuas. O que que isso tem a ver? Qual que é a importância disso? É que promove uma colonização no trato gastrointestinal com bactérias benéficas de grande poder digestório e promove com isso uma melhor digestibilidade e, mediante outros fatores nutricionais, aumenta a absorção dos nutrientes. Então, normalmente, quando se usa o poliprobiótico, nos primeiros dias ele aumenta o consumo dos suplementos, né? E no caso aqueles que usam ração, aumenta um pouquinho o consumo da ração. Após 21 dias, esse consumo se estabelece e 21 dias seguintes, então, ele vai reduzir o consumo da ração. Por quê? Porque ele aumenta a digestibilidade em até 20%. Como se sabe isso? Se analisando, fazendo uma análise das fezes, pesquisando a presença de fósforo, nós vamos notar que o animal que recebe o Rumivita, ou no caso poliprobiótico em outras formulações, a presença do fósforo é 20% menor do que no animal que não recebe o poliprobiótico. Tá? Isso é uma comprovação do aumento da digestibilidade e absorção dos nutrientes. Fato marcante é quando se usa esse produto no confinamento e a ração contém uma quirera muito grossa, normalmente aparece quirera no bolo fecal. E quando se usa o poliprobiótico, não aparece. E aquelas rações com silagem, com fibras, pedaços de fibras maiores, não digeridos, quando introduz o poliprobiótico nas formulações de Estibion, nos casos de confinamento, desaparece os pedaços de milho, né? E há também um sistema de nutrição que usa o grão de milho inteiro para promover uma movimentação, um efeito, né, sobre o processo digestivo. Quando usa Estibion em grãos inteiros, aparece uma grande proporção de milhos fracionados, né? Muito bem, o poliprobiótico ele tem micro-organismos que quebram a lignina. Isso é importante, inclusive, nas pastagens secas, né? Quando se usa o Estibion, né, com poliprobiótico em gado, em criação extensiva de pasto seco, os animais eles pastam aquele capim seco o dia inteiro, certo? E não aparece pedaços de capim no bolo fecal. E quando não se usa, se verifica uma maior quantidade de pedaços de capim. O quinto fator que nós podemos destacar é a ausência de mortalidade dos bezerros durante o aleitamento. É muito comum, tive notícias essa semana, em fazendas no Mato Grosso, que está morrendo bezerro nos primeiros 30 dias de nascido. Isso pode ser a falta da suplementação do bezerro, pode ser a falha no tratamento do umbigo, né? E pode ser também deficiência nutricional das matrizes. Então, esse processo de suplementação de bezerro, ele é importante, mas nós não podemos desdenhar ou deixar de lado a preocupação, a necessidade de uma orientação para o uso de uma suplementação mineral específica para matrizes em gestação. Para isso existem os suplementos minerais para cria. Outra consequência desse processo
nós enumeramos aqui o sexto item, é a eliminação dos gastos com medicamentos. Quando se usa o sistema Precoce Rumevita, não há doenças e não há mortalidade dos bezerros. Além da economia com medicamentos, uma grande economia na mão de obra. O sétimo item, a substituição dos promotores de crescimento à base de antibióticos e quimioterápicos. Normalmente, os suplementos para bezerros que hoje existem no mercado, que surgiram em 1996. Esse sistema Precoce Rumevita foram desenvolvidos em 1986, quando foram, no dia 17 de março de 1986, eles foram licenciados pelo Ministério da Agricultura, tá? E fomos autorizados a fabricar esses produtos. Ao longo de 10 anos, nós produzimos 11 mil unidades de Precoce e o equivalente em Rumevita, né? Eu tenho uma publicação que eu conto com detalhes esse trabalho, que está disponível aqui no grupo Precoce no Facebook e que estará disponível também no nosso site que está em construção. Durante 10 anos após o lançamento do Rumevita, as empresas fabricantes de suplementos minerais ficaram desdenhando ou querendo desqualificar, né, ou tirar a importância, a necessidade dessa suplementação. Que na verdade os bezerros podiam consumir o sal da vaca, que seria melhor e tal. Depois de 10 anos, com o sucesso do Precoce Rumevita, a maior empresa fabricante de suplementos minerais resolveu lançar uma suplementação específica para o bezerro. E qual que é a grande diferença? Primeiro, ela utiliza monenzima sódica. Outras empresas usam antibiótico, usam coccidiostático, né? E utilizam outras químicas, né? No caso, o Rumevita é um produto 100% natural, né? É composto, né, de vitaminas, minerais, né, aminoácidos e o poliprobiótico, que são os micro-organismos benéficos, né? Depois de 10 anos lançaram essas formulações usando esses quimioterápicos. Eles produzem algum efeito? Produzem, né? Mas o consumo é de 50 gramas por dia. Na verdade é um proteinado que consome 50 gramas por dia e o efeito, a precocidade não é tão significativa. Vai reduzir aí uns 30 dias no desmame, né? Mas como não tem os micro-organismos benéficos que contém no Rumevita, ocorre um estresse. Eles precisam continuar suplementando depois da desmama, senão o bezerro perde muito peso. Ok? Então a diferença do Rumevita para esses suplementos é que ele não contém os quimioterápicos como promotores de crescimento. O que ele contém é um probiótico, um poliprobiótico que coloniza o trato gastrointestinal, promove a exclusão competitiva de inóculos e patógenos e fortalece a rusticidade fisiológica na digestão, né? E na absorção dos nutrientes, melhorando o aproveitamento dos alimentos. Vamos continuar aqui descrevendo os benefícios, né? Substitui os promotores de crescimento à base de antibióticos e quimioterápicos, promove o controle de moscas e dos endo e ectoparasitas. Como assim? É que contém no poliprobiótico um fungo chamado Aspergillus oryzae. Ele é uma
bactéria que se alimenta dos ovos das moscas e dos vermes. E com isso com isso impede a proliferação de moscas e de vermes. É fato marcante quando se usa ou rumelita ou um suplemento à base de poliprobiótico. Nós tivemos a experiência em fazenda de gado leiteiro, quando se entrava nos galpões, você não podia falar porque senão você comia mosca, de tanta mosca que tinha, né, em cima da ração das vacas. E uma fazenda com 500 vacas em lactação, comendo nos coxos, tinham 20 vacas com mastite. Depois de introduzido no caso o Estibion reprodução, que é usado para a vaca leiteira, depois de 15 dias, você atravessava os galpões e dava para contar as moscas. E das 20 vacas com mastite, só tinham 3 que precisaram ser descartadas porque os úberes já estavam comprometidos, não tinha mais o que fazer. Então foram descartadas, foram sacrificadas. Mas quando aparecia depois da introdução desse produto em todas as vacas, quando aparecia os sinais de mastite com o teste da canela telada, da caneca telada, né, se utiliza o Estibion pasta, né, oral, e com isso se aumenta a presença de bactérias benéficas, né, no trato gastrointestinal, e há um mecanismo aí de aumentar o sistema imunológico, né? E com isso há um efeito, né, sobre os patógenos. Então, no dia seguinte que você aplica o Estibion pasta oral, né, 10 gramas na boca da vaca, no dia seguinte o teste da caneca telada já não dá positivo, entendeu? Naturalmente, quando o teste apresenta mais de uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, né, então se repete a dosagem do Estibion pasta no dia, né? Antes da ordenha se aplica a pasta. Item 9. Aumento da ingestão de capim equivale a 1 kg a mais de matéria seca por dia durante toda a fase de aleitamento. Esse trabalho que determinou essa afirmativa é um trabalho de acompanhamento técnico com o veterinário da equipe numa fazenda, na fazenda do Dr. Homero de Araújo, em Rancharia. Posso falar que nós temos um relatório assinado pelo veterinário que foi feito um levantamento de dados, né, os registros da fazenda, durante 10 anos de uso do rumelita, né? Foram avaliados mensalmente, né, e anotados todos os índices, né? Índice de natalidade, de fertilidade, de mortalidade, que não houve, enfim, o crescimento sobre o efeito da reprodução, né, que no início havia um índice de 70%, 70 e poucos por cento, ele chegou a 90%, né, nos últimos anos. Eu vou publicar esse trabalho, vai estar disponível também no nosso site. O nosso site é da Proerva. A Proerva é uma nova empresa que foi constituída para dar continuidade a esse trabalho que foi interrompido há 5 anos atrás
por uma questão de estratégia, né? Eu futuramente vou fazer, quando eu estiver falando sobre avestruzes, eu vou fazer um detalhamento maior sobre esses fatos, né? Muito bem, vamos, para não fugir muito dos assuntos, controle de mosca, aumento na ingestão de capim, 1 kg a mais de matéria seca, dispensa da ração e aumento no consumo do volumoso. Há no mercado, depois de 10 anos, surgiram o sistema CRIP, né? Várias sugestões de coxo, ao lado do coxo da vaca, CRIP cercado de madeira, com cerca, um espaço para o bezerro entrar, com cobertura e uma série de estratégias que realmente funcionam. Só que, se usar o produto para bezerro, que existe no mercado, várias fábricas disponibilizam, vai ter um consumo de 50 gramas em média por dia. Há formulações que o consumo é maior, de 100 gramas por dia em média por bezerro. No caso da ração, os trabalhos observados, né, e inclusive de publicações de vídeos na internet, o consumo para uma ração com 18, 20 a 22% de proteína chega a 700 gramas diária, em média diária, por bezerro. E o fato interessante, quando se usa o CRIP convencional, a adaptação dos bezerros normalmente acontece depois de 60 a 90 dias. Depende muito do manejo, da estratégia, né? da qualidade do rebanho, né? Tem rebanhos que são mais ariscos, tem rebanhos que são mais dóceis, chegam com mais facilidade. E o consumo da ração, ou mesmo dos suplementos minerais para bezerros, proteinados, né? O consumo é na faixa de 50 até 100 gramas e de ração de 700 até 1 kg por dia. Isso também tem a ver com o perfil genético, né? Quando nós falamos que desmama com 165 dias, com 200 quilos, são bezerros Nelore com melhoramento genético, que nós falamos cruzamento Nelore com Nelore, né? E quando se trata de cruzamento industrial de zebuínos com taurinos, a base do rebanho zebuíno, Nelore, né? E o choque de sangue com bezerros taurinos, esses bezerros, eles são mais brutos, são maiores, né? Eles chegam aos 6, 7 meses, né? Com 200 até 250 quilos. Só que o consumo da ração é bem maior, né? E quando nós temos vacas primíparas, por exemplo, outro fato importante, eu acho que eu vou mencionar isso depois. Quando se trata de vacas primíparas, nunca se coloca um cruzamento primíparas Nelore, não se coloca um reprodutor taurino, porque os bezerros vão sair muito grandes e vai dar problema no parto. Eu ainda hoje, depois de 30, quase 40 anos de trabalho e divulgação, né? Não só eu, mas muitas empresas, né? Principalmente o pessoal que trabalha com inseminação artificial, né? Difunde em cursos, em orientação técnica dos veterinários ou tecnistas, né? Que não se pode colocar um taurino em cima de um zebuíno primíparo, mesmo de segunda cria não se deve usar, né? Geralmente se usa em inseminação ou monta em vacas já com 2, 3 ou mais partos, né? Porque o corpo da vaca não vai estar ainda bem resistente ou com essa capacidade de gerar e parir um bezerro maior. E mesmo assim, mesmo vacas mais com
com maior número de partos, é preciso a orientação do veterinário e da empresa que vende o sêmen, né? Porque você não pode... A vaca precisa ter as suas características, né? Que chama-se de habilidade materna, né? Preciso selecionar as vacas de habilidade materna para receber um sêmen de taurino, ok? Mas isso é assunto para os veterinários, para os especialistas em reprodução. Se você quer fazer um melhoramento genético no seu rebanho, busque um veterinário ou um especialista em reprodução, para que você não tenha problemas depois no parto, de aborto e uma série de consequências quando se faz as coisas aleatoriamente. Muito bem. Controle de moço, aumento da ingestão de capim, dispensa de ração e aumento no consumo de volumoso. Isso é um fato que se observa quando se administra o Rumevita para os bezerros, né? Ele já vai ter uma adaptação à pastagem precocemente e vai ter, então, uma perfeita adaptação na hora do desmame, não vai sentir, né? Os bezerros Nelore de primíparas, eles desmamam espontaneamente ao pé da vaca com 5 meses, porque as primíparas geralmente secam o leite com 5 meses. 5, 6 meses elas já não estão mais dando leite e elas até rejeitam o bezerro, né? E com isso o bezerro já sobrevive no meio das vacas que estejam aleitando outros bezerros, né? E outra coisa que não aparece refúgio. Normalmente esses bezerros criados de primíparas, se não tiver uma boa pastagem ou uma boa suplementação, eles acabam virando refúgio, né? Há muitos casos de fazenda que precisam oferecer leite, né, para os bezerros, para não perder, para poder recuperar o bezerro, né, para que ele alcance o desenvolvimento dos demais. Então, em rebanhos com vacas primíparas, não produzem refugos, ok? Outro fator que todo mundo observa é a redução de mão de obra. É muito simples. Se instala o pré-coxo, tem aqui no grupo e vai estar disponível no nosso site, né? Se instala o pré-coxo, se coloca o Rumevita e os bezerros vão consumir naturalmente. Outra coisa, o controle parasitário, porque a contaminação ela é muito variada, não é só um tipo de verme, né? Seria mais fácil, mas existe uma variedade muito grande de vermes, né? Há vermes que atacam o sistema respiratório, né? Há vermes que causam sangramento, então existe uma variedade grande de vermes. Então pode-se usar no Rumevita, adicionar ao Rumevita, um suplemento fitoterápico à base de nim e de alho, por exemplo, né? Existe no mercado formulações prontas. Provavelmente nós vamos lançar também um suplemento nesse sentido, né? Seria o Estibion antiparasitário, que se adiciona uma determinada quantidade no Rumevita durante uma semana, geralmente aos 21 dias e depois aos 120 dias. Mas essa escolha depende muito de se fazer uma avaliação, né, através do veterinário ou mesmo dos técnicos que têm experiência, né, percebem quando a bezerrada apresenta um certo pelagem arrepiada, né, comportamentos dá para perceber, né, da presença ou da possibilidade de estarem com vermes, né. É possível hoje coletar fezes e fazer um exame de fezes e determinar então a presença dos vermes. Mas preventivamente se usa estrategicamente durante uma semana um suplemento antiparasitário no Rumevita para que seja feita a limpeza dos vermes e não precisa trazer esses bezerros no tronco para aplicar a injeção, né, de vermes e por aí vai.
A redução da idade do desmame já foi mencionado, né? Ela é muito significativa. Outra coisa, outra repercussão desse sistema é a redução do intervalo entre partos. Por quê? Quando se suplementa com Rumevita, normalmente a vacada, a partir do terceiro mês, começa a entrar em cio. A partir do terceiro mês de aleitamento. Por quê? Elas começam a ter um represamento do leite no final da tarde. Isso acontece um mini Chang espontâneo. Uma prática no manejo de criação de bezerros é, aí com 3 meses, 4 meses, se aparta os bezerros da vacada, né? Se coloca no piquete, se suplementa com ração esses bezerros, né? E há aquele muito berro, os bezerros ficam reclamando, né? E às vezes causam diarreia, e esse é chamado do Chang, que você tira os bezerros da vacada para elas represarem o leite e apresentarem o cio. E daí se promove então a inseminação artificial ou mesmo a monta, dependendo da quantidade do rebanho, né? E quando se usa o Rumevita, acontece o mini Chang diariamente a partir do terceiro ou quarto mês. As vacas, os bezerros vão mamar a mesma quantidade, né? Mas vão aumentar o intervalo entre mamadas, né? Isso acontece inclusive com os bezerros cruzados. O bezerro cruzado geralmente ele tem mais avidez pelo leite, mas mesmo esses bezerros, a partir do terceiro ou quarto mês, eles estão tão adaptados à pastagem, ao pastoreio, que as vacas apresentam um represamento de leite no final da tarde, todos os dias. Daí o que acontece? No dia seguinte estão com cio, e daí pode-se promover a monta ou a inseminação. O que acontece? A redução no período de estação de monta. Ainda existem fazendas com estação de monta de 6 meses. Leva 6 meses para cobrir as vacas todas do rebanho. E mesmo assim, o índice de fertilidade ou de cobertura não é de 100%. Né? Se consegue aí 70%, 80%, quem consegue 90% está, como se diz, está soltando fogos de alegria, né? Mas quando se usa o Rumevita, além de se reduzir o intervalo entre partos e concentrar a estação de monta, você tem uma melhora nos índices de fertilidade e natalidade. É preciso avaliar nesse ponto a formulação do suplemento mineral das vacas, porque existem alguns componentes minerais que são decisivos para a produção dos hormônios da reprodução, né? Nesse sentido, existem esses elementos. Eu não vou entrar nessa parte, que é um assunto técnico. Eu não sou técnico, eu tenho 50 anos de experiência em saúde animal, né? Na verdade, eu mexo com animais desde meus 8 anos de idade, né? Eu cuidava de galinha, coedeira, de frango e de suínos na casa dos meus pais, né? E depois, na minha vida profissional, né? Trabalhei, né, durante 15 anos nas 3 maiores empresas fabricantes de vacina do Brasil. E isso me obrigou naturalmente a estudar, né? Eu sou um técnico em agropecuária, estudei fiz vários cursos, vários livros, né? E o acompanhamento por veterinários no campo, né, me levou a adquirir certos conhecimentos. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é uma apresentação da minha experiência com criação de bezerros. Eu tenho experiência com criação de outras espécies animais, que aos poucos eu vou colocar no nosso site, né? Para cada espécie animal eu tenho uma história para contar e destacar os benefícios do poliprobiótico, que possibilita a produção de animais que nós chamamos de bioalternativos. Ou seja, não são orgânicos, porque os alimentos não são orgânicos.
Mas se forem alimentos orgânicos, vai se produzir carne orgânica. Mas, se não for orgânica a alimentação, é uma produção animal bioalternativa, livre de quimioterápicos, antibióticos, inseticidas, coccidiostáticos, químicos, né? Somente com produto 100% natural. Mas como hoje nós temos muita interferência na genética, né? de pastagem, né? e na suplementação alimentar também, né? Quando se usa farelo de soja, farelo de milho, né? Está sujeito a usar produtos transgênicos, não é mesmo? E com o uso do poliprobiótico, no caso do Rumevita ou do Estibion para animais adultos, nós temos os efeitos colaterais desses produtos não naturais são amenizados, porque no caso do poliprobiótico, há um equilíbrio da microbiota, há uma melhora na digestibilidade, há uma rusticidade fisiológica. Quando nós falamos rusticidade fisiológica, nós falamos uma melhora do funcionamento, no caso do rumen, no caso dos intestinos, no caso do fígado e do rim, né? Então, e de outros órgãos, né? Que mantém os órgãos com mais saúde. A gente vê isso com abate de suínos, por exemplo, acompanhamos abate de suínos com Estibion, a diferença, até no sabor da carne tem uma diferença, né? Nós temos condições de propor o uso do poliprobiótico na produção de suínos, mesmo nas marroas, nas fêmeas que são abatidas. Se você usar o Estibion, não vai ter aquele cheiro forte de suínos na carne. Nós fizemos uma demonstração, né, numa associação de agrônomos de Jaboticabal, quando servimos carne de suínos, leite, frango e ovos produzidos com poliprobiótico. O sabor, o paladar é fantástico, o sabor é diferente. O cheiro do leite, cheiro de leite mesmo. E o queijo, servimos queijo também produzido com leite da fazenda, né? de Monte Alto, e utilizou o produto também durante muitos anos. Mas vamos prosseguir aqui. Eu tenho condições de ficar conversando o dia inteiro, né? Porque a minha experiência de 50 anos com produção animal não é pequena, não. Além de experiência prática de campo, de estudos verdadeiramente, né? Na literatura científica, né? Como o trabalho do Roy Fuller, né? Sobre a microbiota das diferentes espécies de animais, né? Há dentro desse da nossa tecnologia, há um outro fator fundamentado nos trabalhos do Prêmio Nobel de Medicina de 1931, Otto Warburg, um alemão que foi para os Estados Unidos, completou lá, desenvolveu mais trabalhos, né? E esse Prêmio Nobel de 1931, ele comprovou cientificamente que nenhum corpo alcalino adoece, nem de câncer. Então, dentro dessa tecnologia que nós oferecemos através do poliprobiótico, nas diferentes formulações, para as diferentes categorias animais, existe também esse fator de manutenção, de possibilitar a manutenção de um trato gastrointestinal alcalino. Como se consegue isso? Naturalmente, com qualidade de pastagem, com qualidade de suplementação e com qualidade da água. Muitas vezes nós conhecemos fazendas que têm água de poço, água de mina, com pH 6,8. A água é leve, é agradável, tudo, mas ela já é levemente ácida.
E daí o que acontece? Isso aconteceu numa granja, né, de galinhas poedeiras, vão morrendo 10 galinhas por dia. E daí o que acontece? A água está com 6,8. Qual que é a solução? Aumentar esse pH da água em torno de 8, 8,5. Para o consumo humano, existe uma água no mercado que tem 8,6, aliás, 9,6 de pH, que a gente consome aqui em casa, né? Para manter o trato gastrointestinal alcalino. Muito bem. Eu tenho um texto que está disponível no Facebook, mas vou colocar também no nosso site, né? O impacto da água na saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Isso não é muito difundido pelos técnicos, pelos médicos, né? Nos meus exames de rotina, nunca nenhum médico falou isso para mim, eu já falei para muitos médicos, né? E que esse é um fator determinante para manter o nosso corpo alcalino e não adoecermos. Inclusive, permitir que o nosso sistema imunológico, através do nosso chakra cardíaco, que abriga a glândula timo, funcione 100% e com isso nos proporcione a resistência, né? Produzir os anticorpos diante dos desafios, dos vírus, bactérias, fungos, tudo que acomete, pode nos acometer de doenças, inclusive do CA. A primeira coisa que se faz em um doente que começa um tratamento de quimioterapia ou radioterapia é alcalinizar o sangue através do bicarbonato, né? Então, só que não pode se usar aleatoriamente, é preciso fazer exame, fazer uma avaliação, ver qual é o nível de acidez, né? E trabalhar preventivamente com a alimentação, não só para humanos, mas também para os animais, né? Dispensa da ração, redução da mão de obra, redução da idade do desmame, redução dos intervalos entre partos, redução do período de estação de monta, aumento nos índices de fertilidade e natalidade, redução da idade de abate ou da primeira cobertura. Nós temos experiência, né, com abate de 18 meses, com 18 arrobas, 20 arrobas, depende, se for cruzamento industrial, né, pode-se conseguir até com menos tempo, né? Mas tudo isso depende muito também da qualidade da pastagem, né? Hoje nós acompanhamos alguns trabalhos na Universidade Federal de Uberlândia, né, com o professor Edmundo Benedetti, aonde vimos lá os trabalhos que ele realizou com o pastejo rotacionado racional e com a semeadura, né, do amendoim forrageiro, né? Se fornece a semente, se adiciona a semente no suplemento mineral e as vacas ingerem aquilo, defecam e nasce amendoim forrageiro no bolo fecal, né? Espalhado pelo pasto. Com isso, fazendo isso repetidamente, vai se enriquecer o pasto. Uma pastagem de braquiária, por exemplo, né, que é muito comum, se você adicionar o capim forrageiro, vai melhorar muito. Outra coisa é consorciado com Tifton 85, né? Nós já vimos fazendas com a plantação de Tifton 85, né, no meio da braquiária. O que acontece? Vai melhorar o teor de proteína da pastagem. Isso tudo faz diferença no desenvolvimento dos animais. Outra coisa que é possível fazer é fazer um cercado e plantar Tifton, por exemplo, né, ou outras gramíneas, e um cercado e aonde só entre os bezerros. Os bezerros vão naturalmente ser atraídos, né, por aquele capim e vão consumir todo dia um pouco daquele capim. Então é muito importante também, né, a utilização de pastagens melhoradas, né?
Vamos ver aqui, redução da idade de abate, a primeira cobertura, né? Inclusive com maior rendimento de carcaça. O rendimento de carcaça, quando se usa todo o nosso protocolo, ele vai dar uma diferença no rendimento de carcaça no mínimo de 3%. Nós já recebemos ligação de veterinários em frigorífico, né, que compravam os animais, recebiam os animais para abate de uma determinada fazenda, que usava o Rumevita e o Estibion, e sistematicamente esses animais rendiam 3%, 3,5%, a mais de rendimento de carcaça. E o veterinário me ligou perguntando o que acontecia, o que era que se utilizava e tal, né? Que o proprietário pediu ou falou para eles ligarem para mim. Então me falaram comigo, eu expliquei. E daí tivemos aí muitas fazendas, né, que utilizaram o Rumevita durante muitos anos. As maiores fazendas de bezerros do mundo, que é um nome, não vou mencionar o nome aqui, né, que provavelmente vai voltar a utilizar agora com o nosso relançamento do Rumevita, né? Nós estamos terceirizando a fabricação, né, através da Alnova, né, que é uma empresa que tem uma unidade de produção em Bauru e outra no Mato Grosso. Então já contratamos, estamos em vias de iniciar a produção, né, para atendimento dos clientes com o Rumevita. Aumento dos índices de fertilidade, natalidade, primeira cobertura de 10%, menor camada de gordura subcutânea abdominal. Isso é muito importante, é lógico que isso depende da alimentação, né? Mas, no rebanho, quando comparado um rebanho com pré-coxo Rumevita, depois com Estibion no suplemento mineral, com lote, inclusive de confinamento, estou me recordando aqui do confinamento que recebeu o Estibion e um outro confinamento que não recebeu animais da mesma faixa etária. Os animais que não receberam tinha uma camada de gordura muito grande. E o lote que recebeu o Estibion tinha uma camada de gordura menor, dentro dos parâmetros, né, ideais para o abate. Daí também o frigorífico quis saber, né, perguntando o que se fazia com esses animais e como que era o produto. Então nós explicamos e tivemos muitas fazendas utilizando, né? Chegamos a ter 4.000 clientes em todo o Brasil, né, durante 33 anos. Outro fator importante que nós podemos destacar é a melhora na qualidade do couro. O animal saudável, ele produz um couro de melhor qualidade. Isso que digam os especialistas, né, em curtumes, né? Outro fator, eliminação do mau cheiro do ambiente, melhorando a qualidade do ar, transforma amônia em nitrato, fonte primária de nitrogênio. Então, há micro-organismos que fazem esse processo, transforma amônia em nitrato, tá? E com isso elimina e aumenta a produção de nitrogênio, e com isso, ao invés de produzir o odor, a amônia excretada, né, vai nutrir melhor o animal, né? Vai ter melhor a produção, vai ter uma fonte melhorada do nitrogênio, e com isso o animal vai ter um desempenho menor. Você, quando utiliza isso, nós encontramos esses efeitos em granja de suínos, né? Que um veterinário de uma determinada fábrica de ração que fornecia a ração, o núcleo de ração para uma granja de suínos de 500 cabeças,
Chegou na fazenda, perguntou para o proprietário, mas vocês esvaziaram a granja? Por quê? Porque não tem cheiro? O que vocês estão fazendo? Aí ele falou, não esvaziamos, nós estamos com tudo aí. Aí levou o veterinário dessa fábrica de ração na fábrica de ração da granja. O proprietário mostrou a embalagem do Rumevita e esse veterinário dessa grande empresa veio me visitar e daí mostramos as outras fazendas que estavam utilizando e tal, ficou muito impressionado e me levou, esse veterinário me levou numa granja de frango e ovos alternativos, né? E nós então propusemos lá a criação da Associação Brasileira de Avicultura Alternativa. Eu fui o sócio fundador número 1, que eu levei os estatutos, que já estava pronto para fazer uma associação, e eles desenvolveram lá. Eu fiquei 6 meses somente nessa associação por conta de... Vou ter que carregar o celular. Por conta de... a empresa não quis, ela achava que iria ficar refém, né, de um fornecedor só. E é mera insegurança, né? Porque o que determina a fidelidade de um produto é a eficiência, a qualidade, né? Eu prestei a minha colaboração lá, minha experiência, né? Hoje é uma associação exitosa, mas eles tinham na época, o veterinário da fornecedora de ração me levou lá, porque eles tinham uma mortalidade de 10% dos frangos. Eles abatem com 100 dias os frangos. E segundo as últimas informações, eles continuam com a mortalidade de 10%, né? Quando poderiam praticamente zerar esse tipo de mortalidade. Mas, quem sabe ainda possam se convencer da importância de usar o Estibion para aves. Então, eliminação do mau cheiro, né? E outro fator importante, né, diminui o impacto ambiental, elimina a emissão de gás metano das excretas e outros gases prejudiciais à camada de ozônio, atendendo às recomendações da FAO. Está havendo recentemente em alguns países, né, até pressionando os produtores para diminuir a produção bovina por causa da emissão dos gases dos ruminantes, né? A solução está aqui com o poliprobiótico, né? Os animais não vão excretar amônia, não vai ter mau cheiro, não vai haver a produção do gás metano, e com isso vamos resolver esse problema do impacto ambiental. Outro fator diminui a acidez do solo, melhora a qualidade microbiológica das pastagens, com a presença de micro-organismos entomopatógenos e outros fixadores de nitrogênio no solo, além da ausência de patógenos. Impede a proliferação de vermes, moscas e carrapatos através da ação de micro-organismos entomopatógenos. A presença de bactérias fixadoras de nitrogênio no solo promove principalmente ganho de qualidade e sabor da carne. Um outro fator importante, no Mato Grosso, por exemplo, nós víamos as fazendas que utilizavam o Estibion, o Rumevita e o Estibion, não tinham problema de cigarrinha nas pastagens. Ao passo que as fazendas vizinhas tinham aquelas manchas, né, de pastagem degradada, deteriorada, porque a pastinha,
cigarrinhas, né? Elas consomem o néctar da folha da planta, né? Daí seca a planta em plena estação, né? Da primavera, as pastagens verdes e algumas fazendas com aquelas manchas de pastagem seca, né? Muito bem. Essas são as principais, aí eu falamos sobre 25 tópicos, né? Esse texto está disponível, né? Estará disponível no nosso, no nosso site e também no nosso Facebook. E eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas às vezes não têm o tempo ou devido à agitação, né? Mas podem colocar esse vídeo no celular e ouvir durante a caminhada, podem levar para o seu responsável pela fazenda, né, para ouvir e para questionar. Podem questionar, podem fazer suas perguntas, suas dúvidas, que eu terei imenso prazer em responder. Fico à disposição, recebo o meu abraço fraternal, me coloco à disposição para esclarecer e fazer os orçamentos. Basta me informar o CEP e a quantidade de animais a ser tratados, que eu farei uma proposta, né, para vocês adquirirem o sistema pré-coxo e Romevita. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.